Oi, Oi, Ângela. como é que tá? Puxa, Tudo quanto bem? tempo, não? É mesmo, pelo menos aqui, né? É. Que Tranquilo. bom. Aí, a E aí, tá Suzana. frio? Tá frio. Dessa vez deve estar em torno de 10 graus aqui. Nossa. Para nós é frio, né? Aqui a gente não sabe o que é frio. Aqui no Nordeste, aqui em Teresina, então, é Não muito quente. chegou nem perto. Nem perto. Mas olha que coisa, né? Quando diziam que o frio, né, é psicológico, é relativo, realmente. Quando a gente morava na Itália, e aí fazia, vamos por -1, -2. Aí quando fazia 10 graus, todo mundo, ai, que bom, esquentou. E agora aqui a gente tava com 30. Vai para 10, 12, você fala, uau, que frio, né? É. Olha, E, essa variação térmica que é terrível, né? Né, tá quente, de repente esfria, né? sim. Então hoje você está em Teresina. Isso, Teresina. Então, olha aí, a Suzana, é a hora que eu cheguei. A Suzana, 1 hora da manhã na França e ela assistindo a nossa live. Ah, ela tá na França. Ela tá morando Ah. lá. Ah, eu sei que Então, ela tá viajando bastante, né? Mas não, mas agora com a ela tava de pandemia, férias, né? É, mas, agora. mas mesmo assim, agora no verão, na Europa, o pessoal saiu, sim. Ah, já tá, lá tá mais tranquilo, né? É, tá tranquilo e o pessoal, já falei, acontecesse o que fosse na Europa no verão, não tem como segurar o pessoal. Eles esperam o ano todo pelo verão, né? Então é assim, eu falei, eu tenho certeza que a segunda onda seria só depois de setembro, que é a hora que fecha tudo. Não, e eles têm agora uma boa desculpa, né? Tem que tomar sol por causa da vitamina D. Sim, mas é verdade mesmo. Olha aí, o pessoal aqui todo aí chegando, que Maninha, legal. Tá vendo? Nossa é. família aí. Olha, eu tinha colocado luz aqui, aqui ficou mais escuro. Não sei o que aconteceu. Acende para mim, fazendo favor aqui para ver, porque acho que deu muita variação. Não sei, acho que é o celular mesmo. Porque eu coloquei todas as luzes, mas tá escuro. Mas tá bom. A voz tá saindo bem, né? Tá dando pra ouvir bem. Então tá bom. Então, ó, já tá entrando o pessoal aí, pessoal, eu vou apresentar a Ângela para vocês. Ângela Carrascosa. Ela tem formação em constelação familiar pela Città del Luce, é assim, Itália, Titá e Della no Luce. Brasil, com Simone Arrojo, tendo como especialização constelação para desenvolvimento de carreiras, com Luciana Niemeyer, e direito sistêmico com o juiz Sami Storch. Coautora do livro O Poder da Constelação em 27 Relatos. Anteriormente dedicou-se à função de produtora de TV e apresentadora do programa Café Cultural da NET. E antes de tudo isso, minha amiga e da Dária. Sim, exatamente. Somos assim De amigos há longa data. muito. A Suzana era criança ainda, né? É, de Quando longa data. começamos Quando a nós nossa moramos em amizade. Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, né? A gente criou Sim, esses laços de amizade aí. você trabalhava nas duas cidades, né? Trabalhava nas duas cidades. Sim, aí, E aí você. morava em Santa Bárbara do Oeste, né? No mesmo edifício, nós, né? É, no mesmo edifício, éramos vizinhos, né? Foi muito bom, né? Tempos bons, Muito né? bom. Daí eu vi. Até Papai Noel eu fui, né, naquela Verdade, época. foi mesmo. Lá no edifício, né? Eu vi É, o Arthur nascendo, a Laura também, né? Quando vocês iam para Rio Claro, sempre a gente estava aí, né? Foi muito bom, é, muito bom. muito bom. Então A vamos Laura tá lá, aqui Ângela. também, ó. A Laura também tá Oi? aí. Falei da Laura, a Laura também tá aí. Ah, também entrou. Ah, A Suzana disse: que lindos amigos queridos, tenho tantas lembranças lindas de vocês. Ai, ah, saudades também, Dária Suzane. e André, muito queridos. Então, Ângela, explica pra gente um pouquinho o que é a constelação familiar. Porque assim, o pessoal pensa, a constelação familiar é só de família, é só família. Não, não é, né? Não. Então eu gostaria que você explicasse
que Perfeito. pode ser usado para tudo na vida, né? Sim, porque que é assim, é constelação familiar sistêmica. Porque a gente fala do sistema familiar, que é a base, então por isso que todo mundo se refere à constelação Uhum. familiar, porque um médico ele vem de uma base familiar, um advogado vem de uma base familiar, uma empresa se inicia, às vezes é iniciada com uma família, mas às vezes a gente vai olhar o todo mundo vem de uma família, né? Então o Bert Hellinger, o alemão que criou a constelação, ele ficou muitos anos, ficou décadas como psicanalista e também havia feito a faculdade de filosofia, pedagogia e teologia, então ele tinha uma visão muito ampla da vida e do comportamento humano. E ele começa a perceber que muitas pessoas tinham tido uma alta, né, às vezes nos seus próprios tratamentos, e depois de alguns anos repetia ou o mesmo problema ou algo muito semelhante. Aí a gente já vai olhar para aquela parte da física quântica, desse sistema, porque muita gente fala assim, tá, mas como é que eu resolvo um problema se os meus pais não são vivos, ou se, vamos supor, o meu avô já faleceu e eu não sei muito bem a história. Mas acontece que todas essas informações elas estão nas nossas células, são arquivos, né? Então são memórias que foram passados através do DNA do pai e DNA da mãe. Então 50-50. Então nós temos todos os dons recebidos da nossa família, de ambos os lados, e também os traumas. E a constelação, ela vai olhar com muito respeito e com muito carinho para os traumas dessas famílias. Por quê? Porque vai sendo repetido de geração para geração, até que alguém olhe para aquilo e mude aquele olhar, aquela repetição, porque o Bert diz assim, são 3 leis que regem a humanidade, que ele observou, não foi ele que criou a lei, mas ele observou que existe algo maior, que quando é a ciência chama o Criador, e quando uma religião se chama Deus, então ele fala, ó, tem algo maior que acabou sendo observadas essas 3 leis. Então ele observou as 3 leis, que a primeira é respeitar a hierarquia, que é respeitar a ordem de chegada na família. Então, assim, eu não posso, por mais que eu queira ajudar a minha mãe, eu sempre tenho que ser no papel de filha, porque eu tenho que respeitar essa ordem de chegada, eu tenho que respeitar o lugar da minha mãe e do meu pai como maiores, então eu venho como filha. Eu não posso ser a mãe dos meus irmãos, então eu não posso, mesmo que eu tenha que ajudar minha mãe quando é necessário, eu sou pequena e ajudo os irmãos, eu tenho que saber esse meu papel, porque senão vai criar o que o Bert chama de emaranhamento familiar. A segunda lei é toda pessoa que nasce nessa família tem o direito de pertencer. E tem o direito de pertencer também as crianças que por um tempo ficaram no útero das mães, e às vezes as pessoas falam assim, olha, às vezes não consideram como a ordem familiar. Então, vamos supor, se uma mulher ela perde o primeiro bebê e depois ela tem mais 2 filhos, então ela fala para o segundo filho, né, segunda gestação, que ele é o primeiro e o segundo seria o terceiro, mas então há uma confusão, assim, o primeiro bebê é o bebê que não conseguiu nascer, mas ele pertenceu à família durante 3, 4 meses, uma semana, 2 dias, porque aquela mãe, aqueles pais, eles foram pais naquele momento. Então tem uma história e tem um luto não vivido também. Então eu não posso preencher aquele lugar com outra criança. Até essa semana eu fiz uns stories que, assim, me perguntaram, e os filhos que são criados com avós? Eu disse assim, olha, se são criados com avós e o papel é de avó e de avô, ok. Mas se são criados com os avós e os avós eles começam a se sentir pais daqueles netos, a gente vai olhar a história. E muitas vezes aquelas avós perderam bebês. E aí elas acabam substituindo. Existe a parte positiva que ela pode vivenciar aquela perda, porque naquele momento ela tinha perdido um bebê e de repente já nasce um outro e ela não vive esse momento e nem esse luto, então com um bebezinho outra vez em casa ela pode viver aquilo,
Mas a gente vê muitos casos de avós que não deixam depois os pais levarem as crianças para outro lugar, sabe? Então, vamos supor, vai mudar de cidade, ou fala assim, olha, agora eu não vou mais trabalhar, vou ficar com os meus filhos, e os avós ficam desesperados, mas não só pelo carinho e pelo afeto que tem pelos netos, mas é porque tem uma ferida profunda bem maior. E não só os bebês que, de repente, as mulheres, né, perderam naquela família, mas também, às vezes, um avô mais violento, um avô, às vezes, alcoólatra, né? Então, às vezes, a pessoa chega para fazer uma constelação e fala assim, o pai do meu pai, eu falo, seu avô? Ela falou, não, eu não considero ele meu avô. Eu falo, mas não tem como tirar essa função do avô. E a gente tem que respeitar, porque a sua mãe só nasceu porque seu avô sobreviveu e depois você nasceu também. Mas eu tenho que conviver com ele? Eu falo, não necessariamente conviver, mas saber que ele é muito importante para a história da família. Porque hoje em dia, se eu tenho uma síndrome do pânico, se eu tenho um problema ou uma depressão, eu vou a um psiquiatra e ele me receita um remédio, eu posso acalmar alguns problemas meus e as pessoas às vezes nem percebem que eu tenho esse problema. E às vezes um avô que é muito próximo, vamos supor, o pai do meu avô, no meu caso não, porque meus pais já são espanhóis, mas no caso, uma pessoa, o avô alcoólatra violento, mas o pai dele veio da Itália, o pai dele veio da Alemanha, e ele tem uma guerra muito próxima a ele, então o DNA dele, ele grita alguns problemas que ele tem. Então, o dia que ele bebeu, ele sentiu que ele acalmou. Eu não estou fazendo apologia à bebida nem nada, só estou olhando de um outro lugar, sabe? Em vez de eu estar na ilha, eu me retiro e vou para um outro lugar. E aí a gente começa a olhar e falar assim, então vamos olhar a história do seu avô e verificar que bom que ele sobreviveu e pôde casar com a sua avó e sua mãe pôde nascer e você pôde nascer. E aí você começa, por isso que hoje em dia todo mundo sempre gratidão, gratidão aos pais, não é uma coisa da boca para fora, é realmente você saber a que núcleo você pertence e fazer daquilo assim uma gratidão pela vida mesmo. E depois também tem a terceira lei, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Sempre 50-50, mas que seja na lateralidade, um relacionamento afetivo, de amizade ou profissional. Porque antes de mim, então chegaram os meus pais, avós, bisavós e tataravós. Então, é como se fosse uma grande onda do oceano, como se fosse uma cascata, ela vem, eu recebo essa água e vou como um rio, eu vou olhando, eu vou continuando a minha vida. Então, é uma atitude infantil minha. Se eu chego na beira do oceano ou na margem de um rio e pego um baldinho e continuo dando para o oceano ou para o grande rio, para a grande cachoeira, a água. Isso é um fluxo natural. As pessoas vêm, elas se tornam pais e depois os outros vão dando a vida novamente para outros, se é a opção da pessoa ser mãe ou pai. E então isso daí é um amor incondicional. Por quê? Porque uma vida, ela não tem valor monetário. Então eu posso me tornar milionária agora, chegar para minha mãe, né, que meu pai já é falecido, e falar assim, mãe, quanto custou a minha vida? E que eu quero pagar. É algo tão grande que eu não vou pagar. Então, qual é o melhor pagamento? Eu vou agradecer e vou utilizar minha vida da melhor maneira possível. Eu, uma vez, estava lendo aquele depoimento que você fez para tua mãe, acho que era um dia das mães, aí eu vou falar, fico emocionada, ai caramba, não é para chorar aqui na frente dos outros, mas é que o campo fica emocionado, então é assim, quando você fala assim, mãe, a senhora se sacrificou tanto para que eu estudasse e tal, né, e não pôde salvá-la naquele momento, porque existe toda uma história também dela de evolução, mas você escreveu aquela vez assim, mas eu vou me dedicar e poder salvar as vidas das pessoas, como no caso aqui, você traz a vida para as pessoas, né? Então, quer dizer, esse é o maior pagamento que os pais podem ter. Só que quando a gente chega, porque eles chegaram antes, então eles têm uma missão, eles nos dão a vida, e a gente agradece, vira e vai para a nossa missão de vida.
Só que na lateralidade, nós chegamos juntos, então não tem o antes e o depois e a hierarquia. Então, num relacionamento afetivo, numa amizade ou numa profissão, é 50-50. Então, todo casamento é necessário que haja essa soma, 50-50. 70-30 não vai dar certo a longo prazo, porque existe uma contabilidade cósmica, invisível aí, que vai fazer com que o outro seja muito devedor. E aí acaba separando mesmo com amor. Ou uma amizade que só um vai lá regando a amizade e de repente não tem como prosseguir. Ou numa profissão ó, na qual você trabalha muito mais do que você recebe. Eu não estou falando aqui se a pessoa deve se dedicar a X ou Y, mas é assim, ó, quando eu trabalho muito, muito mais do que uma empresa pode me pagar, em algum momento vai haver essa ruptura. E não é porque a gente quer, e não é porque o empregador é ruim nem nada, porque existe. O Bert começou a observar tudo isso em todos os relacionamentos. Então a constelação ela vem para fazer um raio-x daquele sistema familiar e começar a ver qual é a veia que está entupida, porque às vezes é um relacionamento afetivo que não deu certo, lá em cima daí começam a vir várias repetições de padrões de problemas de relacionamento afetivo. Às vezes é uma falência. O bisavô teve muito dinheiro, depois faliu. Depois você vê assim, às vezes pula uma geração, depois o pai tem muito dinheiro e vai falindo. Até que alguém olhe, dentro da física quântica tem um ensinamento que é assim, tudo que é observado pode ser modificado. Então, o grande lance da constelação é a conscientização. Você olha aquilo e você modifica a sua maneira de pensar e os seus descendentes, então as próximas gerações, elas, como nós estamos todos conectados, como se fossem a energia, né? As linhas da internet, então os nossos filhos, eles também vão receber. Eu modifico a maneira de pensar, aí a Suzana também recebe esse benefício. Então aí, às vezes a pessoa fala, eu faço em grupo a constelação, ou faço individual, presencial ou online, né? E às vezes quando é em grupo, a pessoa fala, eu tenho que levar minha mãe, tenho que levar meu pai, eu tenho que levar todo mundo para constelar. Não, eu já tenho meu sistema familiar em mim, no meu DNA. São códigos. E eu vou começar a olhar para esses códigos e dar um comando. Ficou claro? Então, eu vou complicar um pouquinho a história agora. Olha, minha mãe também E entrou caso... aqui. porque assim, o que você falou, a gente vai buscar o equilíbrio, né, em tudo, nas relações de trabalho, amorosas, tudo isso. E se a pessoa é adotada? Certo. E ela não pergunta. sabe, ela não conhece os pais, né? Ela tem o amor e aquele dos pais que a adotaram, como que fica? Excelente pergunta, porque eu fiz muitas constelações com relação a isso. Então, nós começamos a observar que muitas das crianças adotadas, quando chegam em uma certa idade, às vezes dão muito trabalho, começa a dar algum problema, e os pais desesperados vão para as terapias e vêm para a constelação. E aí o Bert diz assim, os pais que adotaram são muito especiais na vida dessa criança, são fundamentais para a sobrevivência dela, porém, o mais importante na hierarquia são os pais biológicos. Então, o que acontece? Quando nós temos consciência disso, vamos supor, se alguém adota uma criança e tem consciência disso, então o que ela vai fazer? Ela vai sempre enaltecer os pais biológicos dessa criança, mesmo que não os conheça. Porque às vezes eles foram, né, eles estão num lugar de adoção e não têm conhecimento de quem são os pais. Às vezes tem, às vezes é um presidiário, às vezes é alguém que não teve um grande problema financeiro e não pôde criar criança. Mas o DNA todo daquela criança vem dos pais biológicos. E a melhor maneira dela se dar bem na vida, dela ter sucesso e dela continuar amando e respeitando os pais adotivos é fazer com que esses pais tenham um lugar de prioridade no coração, tanto do filho
quanto dos pais adotivos. Por quê? Eu vou falar pela minha experiência, não só pelo conhecimento, pelo estudo, mas eu vou falar pela minha experiência. Todas as vezes que eu vou olhar uma adoção, sempre tem alguma criança que não conseguiu sobreviver no sistema familiar. Então é assim, às vezes a vovó perdeu 2, 3 bebês. E aí a mãe, ela vem com esse... sabendo dessa falta, às vezes inconsciente, e aí ela sente uma vontade muito grande de adotar uma criança. Então é assim, é como se, e toda a família se volta para essa criança. Algumas pessoas podem ter filhos e outras pessoas não podem ter filhos. Então a adoção, às vezes, ela vem de várias maneiras. E aí a hora que a gente começa a perceber, então, que as crianças adotadas, elas estão sempre a serviço de algo maior, assim, que eu digo energeticamente, para aquela família. Não é só a criança que recebe, porque a gente fala, nossa, recebeu de tudo, um lar maravilhoso, excelentes escolas, e agora olha que ingratidão, com 15 anos, fazendo isso, isso. Não, mas quando há o reconhecimento da outra família também, que adotou, sabendo que estava trazendo algo para aquela família, porque não é à toa que você vai adotar, não é todo mundo que adota uma criança. Mas quando alguém adota uma criança, a gente vai olhar, sempre tem algo na história. Eu fiz a constelação de uma mulher que adotou 2 meninos, tal. E a hora que eu fui fazer primeiro a constelação dela, depois do filho, né? Outro dia do filho. Mas o dela, eu não me lembro, não me recordo direitinho, mas eu acho que a avó tinha falecido no parto. E aí o que acontece? Uma parte do DNA dela tinha receio de engravidar. Porque daí a gente falou assim, ó, como era sua mãe com essa sua avó, antes dela falecer? Não, minha mãe era muito apegada. Então é assim, é como se todo mundo estivesse ajudando a carregar aquela ferida profunda. Mas ela não ter filho não vai resolver o problema da família. Mas a gente, como criança, né, que é um pensamento infantil nosso, que é o amor da criança, acha que se eu não tiver o bebê, eu não vou falecer. E aí depois ela adota, e daí ela trouxe a criança, ou o menino, para ser constelado. E aí a gente deu um lugar no coração para esses pais biológicos. Aí essa mãe que constelou, eu falei, nós vamos colocar aqui os pais biológicos do seu filho e você vai agradecer, porque racionalmente, o que a gente faria? A mãe biológica agradeceria a essa mãe por ter criado. Mas, vice-versa, a gente tem que agradecer também, porque nesse momento, aquela mãe biológica, ela tinha o poder de vida e morte com relação àquela criança. Os pais concebem a vida, ok. Mas a mãe tem o poder, porque está no corpo dela. Então, mesmo que aquela mãe tenha sido uma presidiária, uma alcoólatra, uma dependente química, ela levou essa gravidez até o final. Então, a gente vai agradecer e vai enaltecer. E aí as pessoas ficam assim, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Então, é só uma outra maneira de pensar. E aí o que acontece? Cria uma leveza. Eu estou fazendo a constelação, eu estou falando, aí a pessoa faz assim, sabe, né? Desce o ombro, assim, como tipo, ai, que alívio. Agora eu entendi, agora eu posso dar um passo além com relação a tudo isso. Aí as pessoas falam, é como se a gente meditasse, se cria uma paz interior. E um dos livros do Bert Hellinger diz, no centro sentimos leveza. Esse centro é o nosso lugar. É o lugar que a gente nasceu, é onde a gente tem a força. Eu falo sempre nas minhas aulas, né, que também faço as aulas dos cursos, né, dos arquétipos de Jung, e eu sempre falo nessas aulas, é como se naquele lugar você recebe uma chave, essa chave é da sua Ferrari. Então você vai ter uma potência com relação à sua missão de vida e tal. Mas quando você pega a chave de outro carro, que é um irmão, um tio, um avô, você tenta ligar e você fala assim, por que minha vida é difícil? Por que está dando esse problema? Porque você não está no lugar certo, você não está com a chave certa. E a hora que você pega a chave certa e aquele seu carro, você vai deslanchando pela vida. É fácil? O Bert diz, não, mas é simples.
É assim, é bem simples. E a hora que a gente entende, aquilo começa a girar como uma engrenagem. A gente pega aquelas pecinhas que estavam faltando e a gente vai colocando. Quem da sua família foi excluído? Quem da sua família mudou de lugar e agora vocês estão... É igual aquela dança das cadeiras, sabe? Quando para a música e aí cada um teria que ir para o seu lugar e quando sobra uma pessoa, fala, e agora o meu lugar? Aí, assim, a constelação é como se a gente trouxesse uma cadeira e falou, ó, toma, esse é o seu lugar, esse é o seu lugar de força. Interessante. Vou complicar mais um pouquinho, tá? Porque Adoro. na reprodução humana, tá? Muitas vezes nós utilizamos óvulos doados e espermatozoides doados, né? E às vezes até embrião pronto doado, né? Tá. E isso tudo no anonimato. Então, a pessoa que recebe não tem conhecimento. Okay. E muitas vezes a criança também nem vai ter conhecimento. Por quê? Porque ela vai nascer da barriga daquela mulher. Sim. Né? Então, que gestou, que deu o sangue dela, que nutriu aquele embrião. Foi ela que gestou, que vai dar à luz, que vai amamentar, que vai amar de todas as formas. Né? Então, como fica essa questão? Ela precisa agradecer também a doadora dos óvulos, o doador do sêmen? Sim, eu Como acho isso, que essas novas famílias agora? Então, aí já é algo muito mais equilibrado, já não é uma adoção externa. Aí já é algo muito, né? Continua. Porque tem uma ligação, né? Tem uma ligação muito forte ali. Só que os traços, não só físicos, mas comportamentais, que agora a ciência comprovou, que a gente herda também os comportamentos de um tataravô que eu nem conheci. Então é assim, ele vai herdar. Então, às vezes, ele tem um dom excelente para ser um cirurgião, um dom para ser um atleta. Esse dom vem da família de origem. O treinamento vem da família atual. E é lógico, como você falou, mas aí vai vir o sangue, vai vir já a amamentação, aí já vai ser entrelaçado. Mas existem agora, porque eu digo assim, que nós somos como um HD externo, a história da nossa família está na nuvem, então está aqui, então vem toda a informação. E é como se essa pessoa tivesse duas nuvens de informações ali. Só que, assim, o principal, a hierarquia continua sendo do biológico, porque primeiro veio daquela pessoa o embrião, ou o óvulo, ou o espermatozoide, ou já o embrião. Sempre houve um primeiro passo. E na hierarquia a gente sempre conta esse primeiro passo. Então é assim, mesmo que muito próximo, nesse caso é muito próximo, não é algo externo, né? Então muito próximo, mas sempre houve o primeiro passo, sempre houve alguém disponível a colher esse material e a fazer. Então ele chega antes num outro corpo, depois no corpo desta mulher e no núcleo dessa família. Então é assim, sempre que a gente agradecer, e a pessoa fala assim, mas eu não vou saber, não tem problema. Agradecer dá um lugar no coração. Sabe, parece uma coisa mais romantizada, meio poética, mas não é um órgão que quanto mais a gente dá um lugar no nosso coração, mais fortalecido ele fica na parte de energia e na nossa vida. Então eu dou um lugar à mãe que concebeu a criança, mas ela já recebeu um material externo, dá um lugar no coração a esses pais, porque só foi possível o nascimento dessa criança porque o primeiro passo foi dado fora dela. E depois enaltecida muito, muito, porque ela levou essa gestação até o final. Então é muito legal que a gente olhe isso e olhe também, André, quando faz assim, às vezes uma fertilização e são colocados 3 embriões e só um sobrevive, na constelação a gente dá um lugar para os 2 primeiros, porque senão essa criança, ela terá um problema não igual ao do adotado, mas um problema de culpa. Sabe aquelas pessoas que têm tudo, pais maravilhosos, escolas maravilhosas, uma infraestrutura excelente na cidade que ela nasceu, tudo.
Mas ela se sente culpada, é como se ela nunca desse o seu melhor, ela nunca desse o próximo passo. E por quê? Porque no útero daquela mãe, como eles estavam juntos, há uma interligação entre os gêmeos, os trigêmeos, né? Que é energético isso. E aí ele sente que dois desapareceram. E assim, ó, por que eles desapareceram e eu sobrevivi? E aí eu tô falando de algo assim muito profundo. É um estudo que depois um dia a gente pode. Não é a minha área, já é a sua área, mas a gente vai olhar a parte do sistema nervoso, onde eles vão recebendo informações, eles recebem uma informação que tem mais gente lá. E aí É, desaparece. aí é uma discussão realmente, Ângela, porque a gente vai entrar na questão de quando é uma vida, né? Sim, Para eu a sei. ciência, para a gente que mexe com essa área, a vida começa com a morte. A morte o que é? É a parada das ondas cerebrais. Então a Uhum, vida, ela começa a hora que começa as ondas cerebrais ali do feto, que é a partir de 6, 7 semanas. Né? certo. Então antes disso, não tem a consciência, não tem nada, não tem batimento cardíaco, não tem nada disso. Né? Então a gente não considera como uma vida, né? Tipo uma gestação anembrionada, sem embrião. Não é, para nós, não é uma Sim, vida, para a porque ali não, ciência, não né? tinham É. para ciência. Mas é Mas é uma grande assim. discussão filosófica isso, Sim, né? sim. E assim, ó, e a gente, assim como o Bert nos passou essa informação, eu passo para vocês, porque depois de 1.200, 1.300 constelações, eu consigo detectar um problema emocional nessas crianças também. E na mãe também. Então é assim, independente do que se comprova ou não comprova, existe algo maior. E por isso que é muito respeito, mas é algo que eu acreditei porque eu estou vivendo isso. Mas as pessoas não precisam acreditar, é só assim, é algo que fez a diferença. Uma criança, ela chorava demais, chorou até os 2 anos. E aí a mãe veio fazer uma constelação, porque daí você não traz a criança, vêm os pais, né? Porque daí a gente faz no DNA do pai para ir até que a criança receba. E ela fala assim: olha, é muito estranho essa criança chorar, mas sem dor, o médico não detectava nada, e chorava, e chorava, e chorava, tal. Falei, tá bom. Falei, me conta um pouquinho da sua história. Daí tal, eu falei, você perdeu algum bebê? Ela falou, perdi 2 bebês. E era também no início, 2 meses, acho, tal. Eu falei, ok. E aí eu falei, então ela não é a primeira, é a sua terceira gestação, né? Então, e por isso que eu falei, é muito delicado, é uma linha tênue, é uma discussão, tal. E eu falei assim, quando você der para ela o lugar dela de força e de origem, ela vai acalmar. E ela acalmou. Quer dizer, é assim, mas pode ser coincidência. Mas é que daí você vai ver outra pessoa e você vai fazer, e aí tem as mesmas características. É isso que o Bert começou a observar quando ele fez centenas de milhares ele era. Peraí, aquele Jung é psicanalista. Psicanalista. Nossa, eu ia falar psiquiatra, psicanalista. Psicanálises. Então, ele começa a perceber isso. Ele começa a falar assim, tá bom, já resolvemos a parte da medicina, já resolvemos a parte psicológica. O que mais tem por trás de tudo isso? O que a gente pode olhar com carinho? E algumas pessoas não sentem nada. Às vezes foram colocados vários embriões e a criança não sente nada. E outras são extremamente irrequietas. E aí a gente vai olhar o que aconteceu. Então, é interessante, sabe, a gente verificar a diferença de comportamento de alguns pais, a hora que é como se você desse um lugar e um respeito até mesmo aquelas células que você doou através, né, do seu espermatozoide, através do seu óvulo, porque é seu. Se todas as minhas células, né, são trilhões de células, elas têm todas essas memórias dentro de mim, a partir do momento que eu vou fazer essa fecundação, eu vou fazer essa fertilização, existe uma célula minha ali, né? Então, mesmo que seja só um respeito à minha história, aquilo que eu tentei, a tentativa. É muito bonito olhar, sabe? Porque
eu vejo o resultado. E né, e aí você fala assim, ah, mas é como se fosse um... Muita gente pode falar como se fosse um placebo. Olha, pode ser que algumas pessoas pensem assim, mas aí, existe um campo morfogenético estudado pelo biólogo Rupert Sheldrake, e ele começa a comprovar esse campo morfogenético que vem, né? Então, se nós estamos conversando aqui, nós criamos um campo morfogenético, é como se fosse um holograma aqui desses temas. Então, aí, daí as pessoas que quiserem, depois eu posso escrever aqui o nome dele, e aí ele vai comprovando essa parte. Então é muito bonito olhar tudo com muito respeito, muito carinho e sem ser taxativo, né? Na nossa parte da constelação, porque tem gente que fala assim: a constelação é contra ou a favor de tal coisa? Nunca é contra nem a favor, porque tem a segunda lei, porque é da inclusão. Então, daí, assim, essa parte né, da gente polarizar, da gente brigar, da gente discutir. Então, normalmente, se você vai para a parte de constelação que realmente estuda o Bert Hellinger, ele vai falar assim, não brigue, encontre eco dentro de você. Porque se você encontra eco, se você encontra uma ressonância dentro de você com aquilo que está fazendo... Ah, o Wilson colocou o nome aqui do cientista. E se encontra eco, faz parte da sua história. Se não encontra essa ressonância, não faz parte da história, porque por isso que nós temos várias linhas de estudos. Então, quer dizer, é muito interessante olhar toda essa parte aqui. E assim, o doador de sêmen, o doador de óvulo, são muito especiais, realmente, porque eles estão realmente se doando para ajudar um outro casal que não pode ter filhos sem essa ajuda. Inclusive o Rafa está aqui perguntando qual a responsabilidade de uma pessoa que doa material genético no que se refere à vida gerada. Da parte civil, nenhuma, né? Porque hoje a norma do Conselho Federal de Medicina, essa doação é anônima. Então, ela não tem responsabilidade civil nenhuma com a criança ou as crianças que irão nascer a partir desse sêmen ou desse óvulo. Mas, segundo a constelação familiar, né, existe, né, esse componente, né, que foi dado uma célula, e sem essa célula, aquela criança não poderia ter sido gerada, ter nascido. Né? É o que você falou, eu acho que são pessoas muito especiais mesmo, e aí também é uma polêmica, porque daí se você for entrar no campo religioso, muitas pessoas vão falar que são a favor, são contra, tal, mas nós vamos chegar ainda numa parte da evolução da humanidade que as pessoas vão entender que não existe verdade absoluta, que a verdade é relativa, porque precisa encontrar ressonância na sua história e na sua verdade. E se você for, André, o mais interessante de tudo isso, de olhar, ter um olhar através da física quântica também, né, da energia quântica com relação a isso, se você for fazer uma constelação com os doadores, é lógico que são anônimos, mas caso não fossem, com os doadores, e a gente fosse subir, a gente fosse olhando avós, bisavós, tal, nós encontraríamos ali, às vezes, algumas mulheres que tiveram uma frustração muito grande na família, porque hoje, 2020, e já há muito tempo, se tem essa tecnologia, essa permissão para fazer a reprodução. Mas vamos supor que em 1800 não pudesse e a pessoa não conseguisse. Ela vai trazendo de geração para geração uma frustração muito grande. E aí, de repente, esse moço, ele fala assim, eu quero contribuir para a humanidade. Eu não vou ter filhos, ou eu vou ter filhos, mas vamos supor que ele não fosse ter filhos, porque ele não vai cuidar, mas eu tenho aqui, eu tenho um material que é saudável e eu quero doar para a humanidade, então é um legado que eu deixo. Se a gente for fazer a constelação, você vê isso lá. Por isso que eu falei que o Bert era um excelente observador. Então, pelos estudos, material humano, direto na mão dele, você começa a ver, né, na medicina também é assim, você começa a ver uma repetição de padrão que você fala, opa, isso já aconteceu. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, olha aqui tem isso. Tal. Aí você começa a olhar e depois o nosso treinamento, o que eu faço? O que é uma constelação? É um reajuste de GPS interno, né? Então, estou tendo alguns problemas, vou por esse caminho.
Faço a constelação, mudo alguns graus, né? Assim como no plano de voo, se você mudar 1, 2 graus, você estava indo para cá, o avião ele vai para cá, então muda totalmente sua história, né? E aí você começa a olhar de um outro lugar. E aí, quando eu faço esse curso também dos arquétipos, quando a gente chega, são 12 arquétipos, né, identificados por Jung, e quando a gente chega no 11º, que é o sábio, que a gente chega nessa verdade, que ela é relativa, ela não é absoluta, porque a gente tem que olhar para cada história. A minha história é diferente da sua. Algumas coisas são compatíveis, são iguais, mas outras coisas não são. Então eu falo assim, como que o André pensa isso? Por que o André gosta disso? Por que ele faz isso? Eu começo a não entender, e se eu for radical, eu falo assim, eu não entendo e acho você maluco. E aí, assim, agora, se eu sou uma boa observadora, eu falo, que interessante. Descendente do que, André? Vamos olhar para isso. O que será que ele está vendo que eu não vejo? Eu sou má. E voltando naquelas crianças que foram fecundadas e não vão conhecer os pais, as crianças fecundadas não, o óvulo, né? Que não vão conhecer o pai e tal. Se ela estiver assistindo um seriado, se ela estiver assistindo um filme, ela começa a identificar algumas coisas da ancestralidade dela pela preferência que ela tem por alguns personagens. Porque é assim, ó, eu e você estamos assistindo o mesmo filme. Vamos tirar essa parte hormonal, feminino e masculino. Mas vamos supor que fosse igual, tal. E você estamos assistindo o filme. Aí você chora. E eu olho e falo, mas essa cena não era para chorar? Porque na minha cabeça, a cena para chorar teria que ser X. Aí, de repente, eu gargalho em uma e você fala assim, mas que graça que ela tá achando nisso? Por quê? Porque até isso reverbera. Porque, vamos supor, se eu sou descendente de judeus e eu não sei, quando eu assisto um filme, lógico, todo mundo que vai assistir o filme do Holocausto, uma questão humanitária, vai se chocar e vai ficar triste. Mas tem algumas pessoas que vão ficar em choque e não conseguem nem olhar. E aí algumas outras pessoas, eu falo sempre também isso na aula, estão num bar e alguém entra com uma bota, tipo um coturno, mas não é policial, pisando duro e fala bom dia, ela treme inteira. E aí fala assim, o que está acontecendo? Aí você começa a assistir um pouquinho, é como se você fosse um espectador, né, da sua história, e você fala, nossa, eu reajo com isso, não reajo com isso. Eu começo a pegar as pecinhas do quebra-cabeça, sendo adotado ou não, sendo nascido com reprodução ou não, porque às vezes eu não sei a história dos meus antepassados. Eu faço constelações de muitas pessoas que não sabem nada quase dos antepassados. Eu que fico olhando o sobrenome e falo, olha, provavelmente você seja de português, de italiano, porque a pessoa não sabe nem quem veio do outro continente. Mas eu começo a perceber o que ela gosta, o que não gosta, sabe? Com relação a isso. Eu vi aqui o Rafa falando que olha, eu já senti vontade de doar. Então a história dele, por esta live, já começa a pensar em algo da história. Olha, por que ele, né, de repente, ele quer doar? Né? E doar é muito fácil, principalmente para os homens, né? Faz uma série de exames, se tiver tudo ok, é só ejacular por masturbação, pronto, pode ser aí doador. colhe o material. Para as mulheres é um pouco mais difícil, porque as mulheres têm que tomar hormônio, as injeções, fazer controle de ultrassom para os ovários, os folículos crescerem, e daí ser retirado esses óvulos por punção via vaginal. Ela não sente nada também, porque toma uma sedação. Mas aí é um pouco mais complicado para as mulheres doarem. Mas muitas doam a doação compartilhada, que é aquela, ela fica com uma parte dos óvulos para ela e ela doa outra parte para uma receptora. Isso também é liberado pelo conselho. Né? Eu estava vendo aqui, o Wilson colocou, né? Tudo bem, Wilson? Que pelo BET, o sistema familiar considera a partir da fecundação. Só que o que acontece? É isso no natural. No natural, existe o encontro do óvulo e do espermatozoide, só que depois existe a implantação. Porque muitas vezes pode ocorrer a fecundação e esse embrião nem se implantar no útero, ou ir para a trompa, ou ir para outros lugares. E na fertilização in vitro,
não basta só a fecundação. A fecundação é colocar o espermatozoide dentro do óvulo. Uhum. Isso, a gente tem centenas, milhares de óvulos injetados com espermatozoides. Só que acabam ficando em cultura e aqueles realmente viáveis é que vão ser transferidos. E dentre esses ainda viáveis, ainda tem aqueles que vão se implantar. Então, é uma visão diferente, né, Sim, do simplesmente a fecundação, juntar o óvulo com o espermatozoide, entendeu? certíssimo. É, E tá vendo daí, como é delicado, é respeitoso e é com muito carinho que a gente olha e fala por isso. Aqui, olha, aqui, olha, tem uma doadora. Fui doadora. ah, é? Ana. Ana, olha, está vendo? Que legal que, de repente, se de repente você olhar por esse lado também, né? Um olhar da constelação, um olhar científico, né? Aqui a Marcelene dizendo é lindo esse ato de doação. Aí a Henriette, que interessante esse assunto. Por quê? Porque às vezes as pessoas não pensam, né? Às vezes as pessoas elas ouvem falar de alguma amiga, tá? E muitas pessoas às vezes não querem nem falar sobre isso, né? Às vezes é até um sigilo, mas é bom que a gente fale sobre isso, mostrando o quanto é importante para a cura de um sistema familiar, sabe? Para olhar aonde estava aquela ferida profunda daquela família, que não é só um mero capricho. Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas com tantas crianças. Olha, gente, não é polêmico, cada um faz o que quer, eu respeito todos. Mas muita gente vai falar assim, ah, com tanta criança para adotar, por que que vai fazer isso? Porque o sistema familiar daquela pessoa necessita esse ato. Por isso que eu falei que reverbera na história. E a gente respeita todos, para que a gente não fique, né, polarizando, né? Ana, Ângela, tem um outro ato muito, muito bonito também, que é a doação temporária de útero. Né? Também Ah, é tá. muito bonito, porque ela vai ceder o útero dela para gestar para uma parente, que é o que é liberado, mas muitas vezes não tem parente disponível para fazer essa Uhum. doação, disposta a fazer isso. E uma amiga muito próxima se Pode dispõe a fazer. fazer. Já temos vários casos, só que Uhum. nesses casos a gente tem que entrar no Conselho Regional de Medicina, fazer o pedido, e daí os conselheiros chamam a amiga, chamam o casal, para ver se não está havendo uma troca financeira, alguma coisa assim, Sim, e tá. realmente é o laço de amizade, de Uhum. amor que tá ali. E daí a maioria, todos foram liberados, foram aprovados para receber e, e nasce, e daí, é claro, entrega a criança, porque sabe que a criança pertence àquele casal, né? É uma Exato. coisa muito bonita, muito legal. Não, eu acho lindo, porque daí isso que eu falei, se nós estivéssemos atentos às histórias, porque as pessoas falam, tem que fazer constelação? Eu falei, não, quando você aprende um pouquinho mais, você começa a observar até mesmo nas séries de Netflix, você olha, você fala, nossa, olha, até os diretores de cinema estão fazendo esse correlacionado com esse, com aquele. Você começa a olhar aquilo e você fala, provavelmente essa pessoa que doou, como é? Emprestou, não, como que é? Emprestou o útero. Útero, Útero útero temporário, temporário, isso. é Então, a antiga barriga de aluguel que o sei pessoal que se falava, chamava barriga de barriga de aluguel. aluguel, é. Mas então, esse útero temporário, se você for ver a história de quem deixou, que deu esse espaço para essa criança desenvolver, também pode ter algo correlacionado com isso. Sabe, porque as coisas não são assim do nada. Dentro da energia É quântica, dentro da verdade. física quântica, não existe coincidência, existe sincronicidade. Por isso que as pessoas elas têm que ter respeito pela história da outra pessoa e não ficar polarizando, esse é certo, esse é errado. Esse é certo para mim, esse é certo para você e tá tudo bem. E tá tudo certo. Se estamos dentro das leis, para que existem as leis? Para que a gente possa conviver de uma maneira que não hajam tantos problemas. Eu não estou falando, né, uma lei que possa ser manipulada. Mas estou falando a lei, assim, olha, não está vendo dinheiro, tal, é algo que é pela lei? Perfeito. Então as pessoas não precisam brigar, é só não É. fazer. Se você não quer, é só você não fazer,
não é? É. Então, Ana, é Ângela. Ah, é Ana. Eu acho que era que eu Ângela, estava perguntando algo aqui. é isso mesmo. A Ana estava perguntando que ela fez uma fertilização semana passada, porém não teve repouso total. Não, na verdade não precisa ter repouso. Precisa relaxar, como você falou, desacelerou, né? Você desacelera e acalma seu coração e deixa, fica tranquila. Isso é o mais importante, Ana. Não é o repouso, não precisa ficar deitada com a perna para cima, que não é isso que vai fazer diferença. A paz interior, ela ajuda mais, né, do que deixar a É, perna para cima, né? exatamente. Ângela, é, eu vejo muita similaridade com a questão de hipnose, regressão, vidas passadas e consertar alguma coisa que ficou com a constelação familiar. Tem alguma ligação, alguma coisa desse tipo? Com relação à religião, não, né? Então, vidas passadas, normalmente não se lida com isso. Cada um tem a sua religião e a gente vai para o fenomenológico, porque a constelação, ela não é dirigida, ela acontece. Então, a pessoa, esse campo, ele vai trazendo informações que às vezes a pessoa fala assim, nossa, não é uma hipnose, mas ela fala, eu lembrei de uma coisa que minha mãe me falava pequena, porque naquele momento a gente está ativando essas memórias, né? Então, não é uma hipnose consciente, mas é um outro olhar, eles chamam de um novo olhar. É um outro lugar, né? Então, eu estou no meio do problema, eu me desloco, olho de cima e consigo ver a ilha toda. Mas, como você disse, se aquela religião da pessoa, ela vai para vidas passadas, ela vai ter uma resposta, a constelação não vai para a vida passada. Porém, quando eu chego no meu tataravô, né, 4, 5 gerações antes de mim, às vezes eu vou encontrar uma outra vida que até o pessoal até considera passada, mas não é a minha, mas é da minha ancestralidade. Então, vamos supor, a religião espírita vai falar assim, eu vou para a Itália, vejo um lugar e falo assim, eu tenho certeza que eu já passei por aqui. A constelação vai falar assim, olha, eu tenho certeza que um ancestral meu morou em algum lugar, ou aqui, ou algo semelhante. Quer dizer, é só Entendi. um ponto de Entendi. vista, né? Ponto de Porque vista. se eu tenho o DNA do meu tataravô, que comia polenta com fungo no norte da Itália, tal, e eu nunca tinha comido, mas aí eu chego num restaurante lá no norte, como e falo assim, mas eu tenho certeza que esse sabor é muito familiar. Eu nunca tinha provado. Então, religião dá uma resposta e a parte fenomenológica, né, que é metafísica, né, da constelação, vai falar, sim, seus ancestrais olharam e viveram isso. Então, é muito interessante. Entendi. A hipnose, ela consegue fazer a regressão até intraútero, né? Então, Uhum, alguns sim. traumas, às vezes, né, que a pessoa teve. E daí, nesses últimos 5 minutos, o papo está muito bom, Ai, só foi muito isso. bom, só Foi faltam muito cinco bom mesmo. minutinhos. É. Eu queria que você fizesse as considerações finais aí, falando o que a pessoa pode fazer. Acho que você já deu uns insights aí de gratidão, de perdão, de tudo isso que é importante, mas eu gostaria que você falasse para a pessoa, tipo aquela que está fazendo um tratamento para ter um filho, o que ela pode fazer para se ajudar, para relaxar mais, para receber Perfeito. esse embrião e a gestação acontecer e ela ter o seu filho. O fundamental é que ela receba a vida dos pais dela do jeito que foi. Jogar com as cartas que vieram. Eu não posso entrar numa gestação em conflito com os meus pais, porque eu queria que meu pai fosse desse jeito, eu queria que minha mãe fosse desse jeito. Eles são os pais certos para a sua evolução. O homem e a mulher, às vezes não, porque o homem e a mulher às vezes estão emaranhados com alguns problemas com os pais deles, que são os avós. Mas a hora que a gente está grávida e sabe o quanto é lindo essa concepção, o quanto é lindo gerar uma vida,
Então, dar valor àquela vida que os nossos pais se dispuseram a dar para a gente. E aí o sistema familiar, ele acalma, porque essa gratidão inicial, ela é real. Quando a gente falou sobre gratidão, aí ela é real. Na constelação se chama tomar pai e mãe. Então, se é 50 do papai e 50 da mamãe, para eu me sentir completa, para gerar uma vida, eu tenho que tomar tudo que veio do papai e da mamãe. E depois que eu tomei tudo, eu pego e mentalmente, não precisa chegar para o pai, mas mentalmente fala assim: pai, mãe, gratidão pela vida. Eu peço que você me abençoe para que eu fique só com a herança positiva da família e possa passar para os meus descendentes. Muito bom. Legal, Muito né? bem. Legal. Porque daí acalma. Isso é paz interior. Isso é como uma grande meditação. Porque meu professor de yoga diz, a meditação é espaçar um pensamento e outro cada vez mais, né? Assim, depois vai espaçando, espaçando. E a hora que essa paz interior chega, quando a gente aceita os nossos pais, porque não dá para mudar. Então joga com as cartas que vieram, não reclama de quem tá dando as cartas, não. Tá tudo E certo. viver cada momento, viver aqui o momento agora, né? Sim, Porque isso. o que acontece muito, elas ficam pensando. Hoje mesmo já tem uma paciente que ela nem transferiu os embriões estão congelados, e ela falou assim: doutor, se eu transferir um, mas se não der certo, eu posso já usar o outro? Não, mas se eu quiser ter dois, e se não der Isso. certo? Eu falei: calma, calma. Ela não Coisa de vive cada o vez. momento presente, Não né? vive o momento presente. Isso, mas aí, e Exatamente. por isso que eu sei que também é romantizado e poetizar é uma poesia, mas o presente não é um presente. É o Então vamos presente. É. aproveitar o presente. E aproveitando que você está presente, muito obrigado, Ângela, Eu pela que sua agradeço presença. muito de coração esse convite, foi maravilhoso. O pessoal está Obrigado. adorando também. Foi muito Muito bom. obrigada, foi muito legal, né, conversar sobre isso. E quando for para São Paulo, a gente vai A dar um gente se pulinho aí para a gente encontra. tomar um café. Beijão para a Dária, para o Arthur e para a Laura. Um E beijão muito, aí muito obrigada, viu? pro Will, Suzano, todos. Tchau. Wilson, vem aqui, ó. Vamos falar tchau Ah, aqui tá aí, pro ele tá André. aí. Aí, ó. Ô meu amigo. Tudo bom, né? Em família. Parabéns para vocês. Obrigado. Parabéns para vocês também. Muito obrigado. Muito obrigada. E obrigado a todos aí por estarem sexta-feira à noite com a gente. Muito Olha, obrigado. todo mundo é a Dária também. Um super beijo para vocês. Beijo. Obrigado. Tchau, até. Tchau. Tchau. Gente, obrigado. Boa noite a todos. E bom final de semana. Tchau.